Deus seja para sempre louvado. Meu nome é Luciana, eu moro na cidade de Janaúba, Minas Gerais. Venho gravar esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Querida Irmandade, eu gostaria de contar para a Irmandade uma obra linda que Deus fez recentemente na minha vida. Alguns dias atrás, eu costumo, Irmandade, assim, de vez em quando, colocar o meu véu e o véu da minha filha de molho, né? Eles começam a ficar amarelo, daí eu coloco ele de molho e aí eles ficam branquinhos de novo. E um certo dia, como de costume, peguei o meu véu, peguei o véu da minha filha, coloquei numa bacia, né, uma bacia na qual eu uso para colocar de molho roupa branca. Eu não sou muito de colocar roupa branca em máquina para lavar, assim, de deixar de molho. Eu gosto de deixar na bacia, porque se ali não sair, ali eu já esfrego a mancha, né? E, como de costume, peguei os nossos véus, coloquei ali dentro da bacia. E, Irmandade, quando eu comecei a mexer para o véu umedecer na água com sabão, e que boa, o meu véu, Irmandade, começou a ficar rosa. Ele ficou num rosa choque tão bonito, um rosa bem vivo. Só que no momento, querida Irmandade, eu me apavorei, porque eu achei que eu tinha manchado ele. Comecei a esfregar a renda e eu falava: Senhor, manchei meu véu, agora Deus vai ter que preparar outro para mim, por que eu manchei? E comecei a procurar no meio da água e do meu véu com o véu da minha filha, o que tinha, se tinha alguma coisa, alguma cor ali, ou se a bacia tinha soltado tinta, mas era uma bacia já que eu uso há muito tempo para colocar roupa branca, e não tinha nada ali. Aí eu esfreguei um pouco a renda, aquela renda com aquela cor rosa bonita, sabe? E eu esfreguei, eu falei: Santo Deus, manchei meu véu. Mas fiquei na comunhão, sabe, Irmandade? Fiquei na comunhão, falei: bom, se é mancha, a que boa vai limpar, né? Eu deixei mais ou menos uma hora e pouco, e meu esposo estava ali na área, mexendo na moto. E eu cheguei assim, falei: Vida, eu manchei o véu com a cor rosa. E ele não deu muita atenção para mim. Aí eu falei para minha filha também, ela também não me deu muita atenção. E eu continuei fazendo os meus afazeres daqui da casa. Aí passou-se um tempo, não sei falar para a Irmandade quanto tempo, eu lembrei, eu falei: eu vou lá, vou tirar os véus, né? Irmandade, quando eu voltei na lavanderia, o meu véu estava branquinho, Irmandade. Passei a mão assim no meio da água para ver se a água estava colorida. A água não estava colorida. Ali eu já comecei a entender, já comecei a olhar pelo lado espiritual. Eu falei: o Senhor quer falar alguma coisa para mim, mas o que é? Peguei, enxaguei os véus, coloquei no varal, chamei a minha filha, eu falei: filha, você está vendo alguma coisa? Aí eu mexia na água, assim, a água branquinha, sabe? A água transparente, assim, água de sabão mesmo. Ela falou: mãe, eu não estou vendo nada. Eu falei: e no véu, que estava pendurado no varal? Ela falou: também não estou vendo nada. Aí chamei meu esposo. Aí o meu esposo, Irmandade, de lado, assim, ele conseguia ver uma pétala da flor, da renda, que era rosa. Ele falou: lá, eu estou vendo. Fraquinho, Irmandade, mas ele conseguia ver. E ali eu comecei a louvar e glorificar o santo nome do nosso Deus maravilhoso, para Ele me dar o entendimento. Comecei a pedir sabedoria para Deus, para me dar o entendimento o que significaria aquele rosa todo no meu véu. Irmandade, passou-se um tempo, a minha mãe teve um AVC no hospital. Eu já contei essa obra
Primeiro ela fez uma cirurgia do coração, eu postei no canal, e Deus libertou ela, mas ela teve um AVC antes de ir embora do hospital. E esse AVC deixou ela com todo um lado esquerdo sem movimento, a boca torta. E ela não mora aqui onde eu moro, Irmandade. Ela mora em Primavera do Leste, Mato Grosso. São, se não me falha a memória, 1.600 quilômetros daqui. E aí meu irmão começou a me mandar mensagem falando que a mãe estava me chamando, e que era para mim ir, porque muitas vezes ela estava só esperando eu chegar para ela morrer, sabe? Coisas pesadas, Irmandade. Até ele falou assim, eu não sei que igreja que você está seguindo aí agora, porque, Irmandade, eu sou batizada fez 2 meses, tá, Irmandade? E eu não sei qual que é a religião que você está seguindo aí, mas a mãe está precisando de você aqui, você faz favor de vir para cá? E eu falei para ele, irmão, vou falar uma coisa para você, o mesmo Deus que me segue aqui vai me seguir aí. As mesmas congregações que tem aqui, tem aí também. Não é por causa disso. Aí, Irmandade, eu desliguei o telefone, fiquei aflita, peguei meu véu, coloquei na minha cabeça, ajoelhei meus joelhos e falei, Senhor, é da tua vontade que eu vá visitar minha mãe? E nisso, Irmandade, ele me deu uma visão, com os olhos fechados. Ele me mostrou que era para mim ir e cobrir a minha mãe com o véu e fazer uma oração. Mas você sabe, Irmandade, que o inimigo muitas vezes quer nos confundir. Eu liguei para o meu esposo, nós se preparamos e fomos. A minha mãe estava na UTI, então tem um certo horário para visitar ela, depois a gente não consegue mais vê-la. E eu cheguei lá na segunda-feira, na terça-feira eu consegui ver minha mãe. Pedi muito a Deus que me desse força, porque eu nunca tinha visto a minha mãe encamada. Minha mãe foi uma pessoa, e é uma pessoa com muita saúde, sabe, Irmandade? Ela tem 82 anos, mas tem uma saúde que é Deus na vida dela. Ela não é batizada, não é da congregação, mas ela crê muito em Deus. E eu cheguei lá, Irmandade. Deu o horário da visita, 4 da tarde. Eu entrei dentro daquele quarto imenso de UTI. Tinha várias pessoas lá. Os familiares chorando, vendo as pessoas tudo entubada. E eu fui chegando devagarzinho perto da cama da minha mãe. Olhei para ela. E falei, agora eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Coloquei um pedaço do meu véu na minha cabeça, um pedaço na cabeça dela e comecei a oração, Irmandade. Mas o inimigo não contente, Irmandade, ele começou a falar para mim, eles vão te tirar daqui, os enfermeiros vão te tirar daqui de dentro, vão te chamar de louca. E eu continuei na comunhão, Irmandade, orando pela minha mãezinha. De repente, Irmandade, aquele aparelho da UTI começou a gritar. E o inimigo veio e falou assim, você matou sua mãe, seus irmãos vão te culpar. E eu continuei, Irmandade, eu falei, está amarrado em nome do Senhor Jesus. E continuei, Irmandade, orando em cima da minha mãe. De repente Deus tocou no meu coração, ajoelha nos pés da cama. E eu me ajoelhei, Irmandade. Quando eu fui dobrar o joelho, Irmandade, o inimigo veio de novo e falou assim para mim, você vai pegar uma infecção hospitalar. E eu na hora repreendi de novo, falei, o Deus que eu sirvo não me deixa pegar nada de doença, porque é Ele que está mandando e eu vou obedecê-lo. Ajoelhei ali, Irmandade, e naquele momento que eu ajoelhei, eu não tinha observado, Deus não tinha me permitido ver. Mas naquele momento que eu ajoelhei, a minha mãe estava com a coberta dela, uma cobertinha fina. E essa coberta, Irmandade, era a mesma cor que Deus tinha me mostrado no véu. Um rosa lindo. E a hora que eu bati os olhos, Irmandade, Deus falou para mim, aí minha serva,
a sua confirmação. Santo Deus, foi lindo, Irmandade, foi lindo, foi lindo. Mas o inimigo sempre me colocando coisas na cabeça. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira de manhã, a enfermeira nos comunicou que o médico tinha liberado para passar o dia todo com a minha mãezinha. Porque eu fui daqui, Irmandade, de Janaúba, pensando, falei, mas ela está na UTI, eu não vou nem conseguir ficar perto dela direito. Pois Deus preparou, Irmandade, pelo fato da minha mãe ser de idade. Deus ouviu as minhas orações, o médico liberou. Aí eu podia ficar o dia todo com ela. Aí, Irmandade, começou outra luta. Porque eu pedi a Deus, falei, o Senhor, meu Pai, durante o dia quando eu estava lá, eu colocava os hinos, eu adoro os hinos, eu li a Bíblia para ela com a boca torta, não conversava direito, estava bastante dopada por medicações, mas ela ainda falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela também, eu começava o Pai Nosso, ela continuava. Então, assim, Irmandade, eu fiquei ali muitos dias, sabe? Daí ela foi melhorando, todo dia de manhã eu ia lá, o meu irmão cuidava dela à noite e eu cuidava dela de dia. De noite, Irmandade, eu ia congreguei em várias igrejas lá. Isso foi na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, onde minha mãe estava internada. Ela mora na cidade de Primavera, no Mato Grosso. Mas isso foi em Rondonópolis. Eu congreguei em várias igrejas, Deus falava grandemente na boca dos cooperadores. Ficamos uma semana no hotel, depois Deus preparou uma casa, no fundo de uma igreja da Congregação Cristã do Brasil. Todos os detalhes, com muito conforto. Eu só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso. Nós saímos do hotel, porque querendo ou não era um gasto grande também que nós tínhamos ali. E aí de dia eu falava para a mãe da palavra de Deus, eu lia a Bíblia, nós ouvíamos os hinos, e à noite eu ia congregar e fortalecer a minha fé, para passar para minha mãe força, para passar para ela que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus fez cego enxergar, que o nosso Deus fez curar leproso, que o nosso Deus fez Lázaro levantar depois de 4 dias cheirando mal, sabe, Irmandade? E eu olhava aquele lado que ela não movimentava, e eu comecei a clamar a Deus, sabe, Irmandade? Eu comecei a clamar a Deus. Nisso nós já tínhamos saído da UTI, tá? Ela ficou muito pouco tempo ali. Nós tínhamos saído da UTI, nós tínhamos ido para um quarto, Deus preparou um quarto só nosso. Tinha várias camas, mas naquele momento ninguém adoeceu para ir para aquele quarto. E ali eu passei a semana todinha, Irmandade. Eu já não tinha medo de nada, assim, dos enfermeiros achar ruim, dos hinos, ou das enfermeiras achar ruim. Aí eu já colocava nela, Irmandade, que Deus mandou na boca de uma serva, que é muito usada por Deus, num telefonema. Eu colocava nela o véu da minha filha, e com o meu véu eu orava, sabe, Irmandade? E eu comecei a sentir no coração de passar o véu na perna dela. Num dia eu orei, passei o véu e fui me congregar. No outro dia de manhã, meu irmão falou para mim assim, que eu chegava 7 horas da manhã e ele saía, ele ia embora dormir, né? Ele estava na casa de abrigo. E aí ele falou para mim, olha, Luciana, a mãe mexeu a perna. Eu falei, glória a Deus. Na hora eu falei, glória a Deus. E ele saiu, foi embora, e eu fiquei ali, eu comecei a orar de novo, falei, o Senhor é maravilhoso. E ela foi movimentando aquela perna. E aí passou os seus dias ali, uns 3, 4 dias depois dessa primeira obra. E eu cuidando dela, fazia massagem, virava ela, trocava fralda, dava banho nela. Foi um momento maravilhoso, Irmandade, que eu pude viver com a minha mãe, que eu nunca... Assim, eu sempre fui, eu sou a caçula, então eu sempre fui muito de chegada nela, né? Mas daí, devido a vir morar em Minas Gerais, que Deus preparou para mim vir para cá, eu estou há 2 anos aqui. O ano passado eu vi ela, mas agora o contato foi maior, porque a gente estava sempre juntas, se tocando, né? E um dia eu, em pé do lado da cama dela, senti de orar.
E na hora eu vi aquele braço dela parado em cima do travesseiro. E eu falei: Senhor, o Senhor não é um Deus de deixar as obras pela metade. O Senhor começa e termina elas. Eu vou orar em cima do braço da minha mãe e eu creio que o Senhor vai fazer a obra, vai terminar ela. Isso, irmandade, isso foi numa sexta-feira. Era o último dia que eu estaria com a minha mãezinha, porque eu tinha que voltar para cá. Eu fiquei lá 15 dias, irmandade, ao total. E aí eu comecei a orar com o véu, coloquei o véu na cabecinha dela. Nesse momento uma enfermeira entrou, bem nesse momento. Aí o inimigo falou para mim: agora ela vai brigar com você. E eu nem um pouco preocupada, continuei a minha oração, continuei passando o véu em cima do braço da minha mãe. E a enfermeira chegou lá, porque minha mãe estava tomando soro, ela estava na sonda, tanto no nariz para alimento quanto para xixi. E eu continuei orando ali firme e forte, e estava tocando os hinos baixinhos, mas estava no meu celular. E aí eu orei bastante, passei bastante o véu no braço da minha mãe. E daí, de repente, eu terminei a minha oração, a enfermeira ali medicando a minha mãe. E em silêncio, ela não falou nada. E eu coloquei o bracinho da minha mãe em cima do travesseiro no qual estava apoiado antes. Tirei os nossos véus, dobrei ele, fui colocar na minha bolsa. Mas eu saí da onde eu estava. Virei as costas, fui pegar minha bolsa para pôr os véus dentro. E quando eu voltei, irmandade, a mão da mãe não estava no mesmo lugar onde eu tinha deixado. Aí eu olhei para a enfermeira e falei: enfermeira, você mexeu no braço da mãe? Ela falou: não. Naquela hora, irmandade, eu já sabia que Deus estava fazendo uma obra linda na vida da minha mãe. Mas, para mim tirar totalmente a dúvida do inimigo de querer colocar paranoia na minha cabeça, eu fui lá, peguei a mão da minha mãe e coloquei de volta na posição que estava antes. E naquele exato momento, irmandade, ela mexeu o braço, eu falei: ó, enfermeira, olha, você está vendo? Ela falou: sim, ela está mexendo o braço. E nisso ela mexeu o braço, irmandade, e ela mexeu as mãos. Então, irmandade, foi uma obra linda, mexeu os dedos, foi uma obra linda que Deus fez naquele momento, irmandade. E eu vinha embora no sábado de madrugada, isso foi na sexta. E no sábado de madrugada eu vim embora, daí os meus outros irmãos foram para lá também, para ficar uns de dia, outros à noite. E como devido é muito longe, a gente posa geralmente em Goiânia. A gente posa em Goiânia e no outro dia a gente vem embora para cá. E aí a gente passou o sábado o dia inteiro viajando, posamos em Goiânia, no domingo congregamos na central de Goiânia, linda também. No domingo de manhã nós pegamos e viemos embora, ouvindo hinos, ouvindo testemunho. A gente gosta muito de ouvir testemunhos. É muito importante, irmandade, o testemunho. Por isso que eu sempre falei que toda obra linda que Deus fizer na minha vida, eu vou testemunhar, porque foi através dos testemunhos que eu me fortaleci tanto e continuo me fortalecendo. Hoje mesmo eu estava aqui ouvindo um testemunho, Deus tocou grandemente no meu coração e eu falei: eu vou contar a obra linda do véu que foi feita na vida da minha mãe. Voltando lá atrás, no domingo nós estávamos vindo embora. E a minha comum aqui em Janaúba, os cultos é terças e sextas. E eu vindo, eu falei assim, meu sentimento, falei assim: Senhor, se o Senhor der alta para minha mãe antes de terça-feira, na terça-feira irei levantar e louvar e glorificar ao Senhor. E falar o quanto o Senhor é maravilhoso na minha vida e o quanto eu amo o Senhor. Irmandade, segunda-feira mandei mensagem para os meus irmãos e um deles falou: olha, ela está bem, está movimentando, mas ainda não foi falado muito de alta não. Hoje à tarde o médico vai vir aqui de novo, porque foi feito uns exames, para ver quando que eles vão dar alta. Aí naquilo lá, irmandade, eu tive um pouco de aflição,
Porque o que que acontece? Teve um irmão meu que não ia poder ficar com a mãe na segunda-feira de noite. E um dos meus irmãos, o outro que me passou a informação, me pediu, falou: ó, Luciana, eu preciso de um dinheiro para pagar uma mulher para cuidar da mãe hoje à noite, porque eu estou exausto. E, Irmandade, todo mundo sabe que 15 dias fora de casa, mesmo que depois a gente conseguiu a casinha, nós tivemos um gasto muito grande. E sem contar para a Irmandade que nessa prova da minha mãe, eu acabei batendo o carro, sabe, Irmandade? Eu dirijo há mais de 12 anos, nunca bati. Nessa viagem eu acabei batendo, graças a Deus. Não foi uma coisa grande, mas temos que arrumar ele. Quando nós chegamos aqui, que a gente mora num sítio, Irmandade, a minha geladeira estava queimada, tivemos mais uma perturbação. E naquela segunda-feira, o meu irmão me pediu um dinheiro para pagar essa mulher. Na hora eu falei: não, tudo bem. Aí ele falou: espera até de tardezinha, porque se o médico não liberar a mãe, aí você faz um Pix desse valor na conta da mulher. Falei: tá, minha Irmandade, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, né? E aí eu fui lá fora, meu esposo estava mexendo na caminhoneta, e eu fui lá fora e falei: vida, eu não sei de onde que eu vou tirar esse dinheiro, porque meu irmão está precisando para pagar uma mulher para cuidar da minha mãe hoje à noite. Aí o meu esposo não falou nada, mas na hora, Irmandade, Deus falou: fica tranquila, porque eu sou o seu pastor e nada te faltará. Aquilo me deu uma paz tão grande, sabe, Irmandade? Isso era de tarde. Quando foi à noitezinha, o meu irmão falou para mim, era umas 5 horas, 4 horas por ali. Ele falou para mim: Luciano, o médico deu alta, estou já saindo de Rondonópolis com a mãe, nós estamos indo embora. Então, mais uma obra que Deus fez, Irmandade. Eu confiei no Senhor naquele dia, mesmo não tendo R$1 no bolso. E Ele deu alta para minha mãe. E eles foram embora naquela segunda-feira, Irmandade. E eu, na terça-feira, fui para minha comum. Eu levantei, louvei, glorifiquei a essa obra linda que Deus fez na minha vida. E eu falo para a Irmandade de coração: as provas são pesadas? São. Mas com Deus na nossa vida, elas se tornam bem leves. Com Deus na nossa vida, Irmandade, a gente tem coragem de enfrentar tudo. E tudo que vir com Deus na nossa frente, nós conseguimos derrubar. Provas eu ainda tenho, Irmandade. E eu sempre gosto de falar: eu não mereço esse mérito de Deus. Porque eu não sou ninguém aqui nessa terra, Irmandade. Eu sou tão pequena, sou tão fraca. Ainda mais com pouco tempo, né, de batismo. Mas quando Deus me usa, quando Deus mostra para mim o quanto Ele me ama, tudo que a gente fizer, Irmandade, é pouco. Eu sempre falo, os milagres que Deus fez na minha vida, até esse momento desse áudio, nem que eu passasse a minha vida inteira ajoelhada, orando e agradecendo ao Senhor, seria o suficiente para agradecer a Ele, para falar o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto esse Deus é bondoso na nossa vida. Esse já é a segunda obra linda que Deus fez, que eu estou postando no canal. Tem 2 obras que eu estou passando, são 2 provas que eu estou passando, mas eu creio de alma, Irmandade, que assim que eu terminar essas provas, eu estarei gravando novamente para postar no canal Comunhão com Deus. Eu amo meu Deus, Irmandade. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Eu amo meu Deus. Peço perdão à Irmandade pelo áudio ter ficado tão longo. Se eu falei algo
talvez que tenha ofendido alguém, peço perdão, mas é que eu gosto de falar tudo com detalhes, porque se Deus deu os detalhes é para ser contados. Todos ficam em paz, com a santa paz de Deus. Deus é maravilhoso, na verdade. Deus seja louvado.